Fala galera, mais uma liga teológica na telinha do seu computador. Não só do computador, né? Do celular, do tablet. E como é que seria a nossa vida sem esses instrumentos, sem a tecnologia? Não! A tecnologia domina tudo, não vivemos mais sem Wi-Fi. Mas será que isso é algo bom ou algo ruim? A tecnologia ela é uma ameaça ou se ela é uma solução, né? Se ela é herói ou se ela é vilã. É interessante, quando nós pensávamos sobre o futuro tecnológico, a gente imaginava algo bem distante, né? Mas se parar para olhar para a nossa vida hoje, na verdade o futuro já começou, né? O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Todo mundo conectado, todo mundo utilizando de tecnologia no trabalho, na diversão. Na verdade tem até aquela brincadeira, né? Que quando você chegava na casa de alguém antes, você pedia um copo d'água. Hoje você pede o quê? A senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? O que você faz assim que você acorda? Ah, cara, olha o celular. O celular ele fica do lado da cama. Eu ia falar isso agora. Ali não é só a questão de lhe prender algo que vai lhe divertir, que você vai gostar de ler, mas ele prende as suas relações também. Exatamente. Elas deixam todas ali, né? Mas aí onde entra o grande ponto, né? Porque muitas pessoas falam que na verdade a tecnologia ela lhe afasta, ela lhe aprisiona. Mas será que é realmente isso? Ou não? Cultura pop, ela fala demais sobre a tecnologia há muito tempo atrás. Se a gente for pegar filmes desde a década de 70, 80, eles vão falar. Mas assim, a gente tem alguns filmes mais recentes de 2000 pra cá, que esses sim já vão falar mais de algo que está permeando a nossa realidade. Esse futuro distópico, né? Esse perigo que a tecnologia pode ocasionar. O primeiro filme que vem em mente é a Inteligência Artificial, do né? Spielberg, com certeza. Pois é, ele é de clássico, 2001, né? mas hoje a gente vive uma realidade onde a inteligência artificial ela já existe, ela já está à nossa volta e ainda é, de certa forma, algo que nós não conhecemos ainda direito, ainda é algo desconhecido, né? Pois é, a gente tem A Ilha também, com o Ian McGregor, aquele filme, Scarlett Johansson, né? Sim. Aquele filme ele é curioso porque o ano dele, o ano que se passa é 2019, e ele apresenta aquele futuro ali com clonagem, né? A tecnologia bem avançada, algo que parecia tão distante, mas que já chegou ao nosso dia. Já chegou. E a gente tem, por exemplo, filmes como Eu, Robô. Eu, Robô, do Will Smith. Do Will Smith. Ex Machina fala da história de um programador que trabalha lá numa empresa, justamente de programação de computadores, e ele ganha uma semana grátis na casa do dono da empresa, e quando ele chega ele se depara com a inteligência artificial, com a robô, e aí vai haver uma discussão ética, de convivência com a tecnologia, que é bem legal. Tá? Inclusive semana passada foi lançada uma inteligência artificial. A Sofia? A Sofia, exatamente, sim. E já tem gerado polêmica, né? Mas a gente tem, por exemplo, o filme Nerve, que saiu ano passado, sim, que mostra, inclusive, essa realidade que a gente vive dos jogos que acontecem dentro da realidade virtual, inclusive com uma conexão com o que aconteceu no começo do ano com a Baleia Azul. Um jogo onde havia observadores, tarefas para serem feitas e um risco de morte em meio a tudo isso, né? Olha, a gente termina ficando tão inserido, tão envolvido com essa questão da tecnologia, que aí a gente tem situações como o do filme Her, né, com o Joaquin Phoenix, onde ele vai se apaixonar lá pela voz da Scarlett Johansson, que é um computador, ele se apaixona pela voz. E parece uma coisa louca, né, tipo, se apaixonar por uma voz, por inteligência artificial, mas já existe pessoas lá no Japão casando com robôs, com máquinas, né? Então não é um futuro tão distante, tão maluco assim. E aí a gente chega a falar da grande série, acho que do grande elemento da cultura pop ultimamente. Que trabalha esse tema. Tem trabalhado com isso, que é a série da Netflix, Black Mirror. Cara, eu vou dizer, ó, é assustador. Essa foto ela não tá aqui por acaso não, a gente colocou porque realmente Black Mirror ele dá aquela sensação de angústia, de tensão e de terror, né? E se você ainda não conhece Black Mirror, é uma série da Netflix. São histórias que mostram como a tecnologia ela chega a dominar e mostra também as problemáticas éticas acerca da tecnologia. A série Westworld, ela também faz isso. É uma série que saiu ano passado e mostra um futuro bem próximo, onde máquinas e seres humanos convivem juntos, mas quando você já não sabe mais a diferença entre um e o outro, e onde as máquinas às vezes parecem muito mais humanas do que os próprios seres humanos. E essa questão ética talvez seja a principal questão pra gente trabalhar. Pois é, então assim, para responder essas perguntas aí, a primeira observação que a gente pode fazer é que talvez o problema não esteja na tecnologia em si, mas o problema esteja em nós, e seja um reflexo justamente dos nossos desejos. Tiago 1, versículo 14, vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Exatamente. Ou seja, tudo aquilo que é produzido hoje na tecnologia, na verdade é promovido porque há um desejo do ser humano que é quem justamente produz
esses equipamentos e esses aplicativos. Uma coisa interessante a gente parar para pensar é que algumas pessoas falam a internet hoje ela acaba alimentando a pornografia. Isso é verdade, mas nós tínhamos na época apenas do telefone pessoas que eram viciadas no telesexo, por exemplo. Então assim, o problema não é a tecnologia em si, mas o coração do ser humano que está por trás disso daí, né? Inclusive Provérbios vai falar sobre isso, vai falar pra gente guardar o coração, né? Justamente para que a gente possa se proteger do que não vem de Deus. Talvez uma das soluções, né, em como lidar com esse problema da tecnologia seja justamente uma palavrinha chamada educação. Exatamente. A gente fala muito sobre a questão de uma visão crítica, de uma reflexão. Talvez algo que a gente precisa pensar hoje seja justamente a educação digital. Nós caímos de paraquedas, né, na verdade, em meio a tanto desenvolvimento tecnológico. Mas essa nova geração, na verdade, ela já cresce lidando com isso. Ela nasce inserida nisso, totalmente, né, inserida. As crianças de 2, 3 anos, os meninos sabem mexer ali. Meus sobrinhos, eles chegam ali, mexem naquilo com uma facilidade muito grande. Exatamente. E tudo isso porque eles são criados inseridos nesse contexto. Eu estava lendo essa semana um artigo que dizia que as crianças nascidas neste ano, talvez elas nunca aprendam a dirigir. Porque a gente vai ter aqueles carros automáticos, que você não precisa mais de alguém na direção, e aquilo nos leva a pensar justamente isso. A gente precisa preparar essa nova geração, uma educação digital, para que eles possam ter uma visão crítica, isso não venha afetar os relacionamentos e a própria visão acerca do ser humano, acerca deles mesmos. Cai mais uma vez a própria questão da família, né? Que é algo que a gente conversa, a família sempre está atenta desde já a essa questão da educação digital. Então realmente nós precisamos de alguma forma encontrar esse meio de educarmos as nossas crianças a lidar com a tecnologia de uma forma ética e moral. E aí entra também a questão de uma adaptação sem abrir mão daquilo que são os nossos valores principais, sem abrir mão do valor do ser humano. É interessante, eu estava vendo também uma foto esses dias, que eram vários homens no trem, na década de 30, 40, eles não se comunicavam, mas cada um segurava o seu jornal. Então o problema em si não é a tecnologia como ela vem, mas o uso que eu faço dela e como está o meu coração, como é que está a minha disposição, os meus desejos no momento em que eu tenho contato com isso, a maneira como eu vou usá-lo. E aqui é interessante porque a igreja, ela precisa hoje também se adaptar à tecnologia. Pois né? Hoje nós temos os cultos que são transmitidos online, nós temos o uso das redes sociais, que podem ser inclusive usadas até mesmo para aconselhamento. Então é preciso estar aberto para isso, mas usar, como tudo na nossa vida, de uma maneira que glorifique a Deus. Os filmes de Hollywood, isso é uma coisa que me veio à mente agora, eles geralmente mostram o ser humano e a tecnologia e algum problema surgindo disso. Mas geralmente quando eles mostram isso, eles mostram que a falha geralmente vem do ser humano. Isso. Nós acabamos sendo o ponto principal dessa grande pergunta, né? O futuro pode ser distópico? Pode. A tecnologia, ela pode ser ameaça, ela pode ser solução, depende da maneira como eu decido utilizá-la. Então, vamos continuar conectados, continuar ligados, né? Não só na Liga Teológica, mas em tudo aquilo que está à nossa volta, para que a gente possa usar de maneira a glorificar a Deus, né? É verdade. Se você gostou desse vídeo, dá aquela velha curtidinha, favorita aí também o nosso canal para poder receber as notificações. Continue ligado na Liga Teológica. Abraço. Valeu. Beijo, me liga.